Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje, as mais recentes novidades sobre células-tronco, reprodução assistida e também congelamento de óvulos. Então não saia daí, no ar Beneficência na TV. Recentemente, ele esteve em um congresso no Canadá, onde foi abordadas as principais novidades sobre reprodução assistida, células-tronco e congelamento de óvulos. Eu converso com o ginecologista, obstetra, especialista em reprodução assistida, com Desmar Marcondes. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cris. Bom, para começar, como foi esse congresso? Quais as novidades que o senhor está trazendo deste congresso? Eu acho que o principal que a gente tem que trazer, nós estamos trazendo para o Brasil e para Santos. Esse congresso em Montreal, no Canadá, é o congresso da American Fertility Society, é o congresso anual, que se discute tudo de novidade em reprodução humana, e o principal para a gente é a aceleração que a reprodução humana vem tendo. A cada ano as novidades são muitas. Claro, algumas coisas darão certo, outras coisas nós vamos só implementar e aprender com isto. Então o principal é o que a gente está falando de vitrificação de óvulos. Os óvulos de moças podem... Nós tínhamos um grande problema em reprodução humana. Nós tínhamos congelamento de embrião, nós temos congelamento de espermatozoides, mas o nosso resultado em congelamento de óvulos era muito ruim. Hoje, com essa vitrificação e as novas técnicas, é possível uma moça que vai fazer um tratamento qualquer de câncer, alguma coisa assim, ou alguém que vai estudar, vai fazer pós-graduação e pretende engravidar muito mais tarde, ela pode eventualmente congelar seus óvulos aos 20, 22, 25 anos de idade e engravidar aos 40. Seus óvulos terão a idade de 25 anos de idade. Eu acho que essa é uma das principais novidades que a gente teve em reprodução. A segunda coisa seria aquilo que está se ouvindo no dia a dia, que é a evolução das células-tronco. A gente vai poder discutir bastante sobre isso e eu acho que se a gente puder colaborar, estamos à disposição de vocês. Só para a gente dar uma recapitulada para quem está em casa. Qual o objetivo maior de estar se congelando? Existe uma idade limite para a mulher engravidar? Eu acho que essa colocação tua é muito boa, Cris. Vamos diferenciar. O espermatozoide no homem, quando o homem ejacula, ele produz espermatozoide. Esses espermatozoides, e por isso a idade dele não é tão importante. É importante assim, com 70, 80 anos ele diminui a produção, o número. Mas o espermatozoide do homem tem 3 meses de vida. A partir do momento que ele foi produzido, ele sai dentro desse período de 3 meses. O óvulo feminino já existia quando a menina estava dentro do útero da mãe dela. Então, o óvulo tem a idade da moça, pelo contrário, ele é até mais velho. Ela, no momento que ela nasceu, ela passou a ter idade ali. O óvulo já existia dela intraútero. Então, uma mulher de 40 anos de idade, os óvulos dela têm 40 anos de idade. E eles, eventualmente, com o passar do tempo, eles podem carrear alterações genéticas. Daquilo que a gente conhece, a principal, síndrome de Down. Então, por isso, a idade da mulher, quanto mais jovem ela engravidar, melhor para qualquer pessoa, para o ginecologista, para o obstetra e para o casal. No caso da mulher que ela acaba optando pelo congelamento de óvulos, como fica a vida da mulher? A menstruação dela, ela vai acabar não menstruando? Não, Cris, não. O congelamento de óvulos é uma coisa bem parcial. Ela vai tirar os seus óvulos, por exemplo, num ciclo, ela produz, por exemplo, 20 óvulos. Um deles vai dominar, todas as mulheres são assim. Ela chama 20 óvulos, um deles domina e os outros morrem. O que a gente faz é, naquele ciclo dela, tira esses 20 óvulos e guarda. E deixa ela vai viver a vida normal dela. Então ela continua tendo uma vida normal? Absolutamente normal, ciclando normal, menstruando normal, só que ela não quer filho. Ela pode até engravidar espontâneo e os óvulos dela estavam aqui guardados. Eu estou falando de gente que vai fazer um planejamento para engravidar alguns anos depois. Ou alguém que vai ser submetida à quimioterapia, à radioterapia, que eventualmente vai fazer uma destruição do seu ovário. Então ela guarda esse tecido antes, guarda esses óvulos,
e ela faz o tratamento dela e pensa em engravidar mais tarde. Mas mesmo com o congelamento, há necessidade de estar se prevenindo também contra uma possível gravidez. Claro, porque ela vai, veja, ela vai engravidar como mãe solteira ou qualquer situação. Eu estou falando de um planejamento para quando ela querer uma gravidez aos 35, 39 ou 40 anos, para que eu não tenha um envelhecimento desses óvulos. Agora, recentemente, o Dr. Condesmar passou num programa de televisão um casal americano em que no caso, a mulher precisou optar por isso porque ela estava fazendo um tratamento, se eu não me engano, também de câncer. Só que quando ela recebeu a alta do médico, o casal veio a se separar. E agora os dois estão brigando na justiça, porque o ex-marido acha que ela não deve engravidar e ela já está com mais de 40 anos, não quer perder a última chance na vida que ela tem. Aqui no Brasil, caso de um casal que resolva fazer isso, como é que fica a situação? Cris, a gente já conversou e a gente discute muito sobre isso. O que eu posso te dizer? É uma exigência do Conselho Federal de Medicina, quando um casal vai ser submetido à fertilização in vitro, até porque uma clínica séria tem obrigação de dispor que nem todo mundo que entra numa clínica de reprodução humana vai sair grávido, que você tem um índice de falhas, que você comunicou ao casal este índice de falhas, que você discutiu com eles que pode haver uma eventual gemelaridade, pode haver 0 de gravidez, mas pode haver gêmeos. Isto tem que ser passado e o casal tem que aceitar isto. Assim como é colocado para a gente que quando existe o congelamento de embriões e o casal tem que permitir que você congele, se houver um caso de morte, isso é exigência do Conselho Federal, não é só a minha clínica que faz, isso no Brasil inteiro e da rede latino-americana de reprodução humana, se chama consentimento informado. O casal vai dizer, no caso de separação, quem dos dois vai optar o que fazer com o embrião. No caso de morte do casal, o que se faz com esse embrião? Se o casal não quiser mais, aí entra inclusive essa discussão nossa de célula-tronco. Esse casal, por exemplo, fez o tratamento e agora ele já tem 3 filhos. Eu tenho 10 embriões restantes comigo aqui na clínica. Esse casal pode optar em doar esses embriões para um casal que não tenha filhos. Ele pode doar esses embriões congelados há mais de 3 anos para a pesquisa de células-tronco, para que você possa curar doenças cardíacas, etc., o que a gente vai discutir já sobre célula-tronco. Então, antes de começar o processo de bebê de proveta, o casal vai assinar o que ele gostaria de fazer daqui para frente. E qual o procedimento? A mulher, então, ela veio aqui à clínica, ela resolveu, então, optar pelo congelamento de óvulos. Como vai ser feito todo o procedimento? É feito um tipo de algum tratamento antes, tanto psicológico, mas clínico também na mulher ou não? Eu acho que o principal vai ter que ser, assim como quem faz bebê de proveta, quem vai congelar óvulos, apesar que nós não estamos lidando com o bebê em si, mas eu falei para você, a mulher produz um óvulo por mês, um óvulo dominante. Junto com esse vieram vários outros que degeneraram. A indução de ovulação é como a gente faz no bebê de proveta. Ela toma uma série de remédios e produz os 20 óvulos. Esses óvulos são então retirados e guardados. Guardados por quantos anos ela optar. Então a vitrificação me permite isso, que não haja a destruição. Você tem uma forma de desidratar esses óvulos, porque o óvulo ele tem uma quantidade de água dentro dele. Então quando você tentava congelar o óvulo, se formavam espículas de gelo lá dentro do óvulo. Essas espículas destruíam o DNA, destruíam a célula por dentro. A técnica melhorou em você retirar essa água e que você possa congelar o óvulo sem esse problema. Então, ela vai durante alguns dias tomar a medicação para produzir esses 20 óvulos. Eu os congelo e ela volta a ter vida normal. Quando ela pretender engravidar, nós vamos descongelar os óvulos e ela vai ter a idade que esse óvulo tem a idade que ela tinha quando ela retirou os óvulos. Não sei se eu fui claro nisso. Foi. Aí o procedimento normal para poder engravidar. Aí é um bebê de proveta. Ela vai ser submetida a bebê de proveta, porque eu só tenho óvulo. Aí o marido dela, com quem ela se casou, eu vou retirar o espermatozoide e vou fazer fertilização in vitro absolutamente igual. Para cada óvulo eu vou colocar um espermatozoide. E eu passo o embrião para o útero dessa mulher. Certo. Bom, mais alguma novidade na área de reprodução, em reprodução assistida? Porque logo a gente vai falar de célula-tronco. Eu acho que esse é o principal. Claro, as evoluções de meio de cultura, de uma série de coisas, mas o principal é no que tange a óvulos e nisto que a gente está falando.
porque já foi aprovado no país a nova lei de biossegurança, foi assinado, parece estar tendo alguma coisa na parte de promotoria da presidência da República, mas enfim, o Congresso aprovou e me parece que a presidência da República já assinou. Então essa lei de biossegurança vai ser real e nós vamos poder usar realmente os embriões de mais de 3 anos na clínica, desde o casal aceite doar para os serviços que mexem, que trabalham com célula-tronco, para que a gente possa evoluir no Brasil nesta parte de célula-tronco. Ok, então você não sai daí, no próximo bloco eu continuo conversando com o Dr. Condesmar, só que dessa vez sobre células-tronco. Não saia daí, eu volto já. De volta com Beneficência na TV, estou conversando com o ginecologista, obstetra e especialista em reprodução assistida, Condesmar Marcondes. Neste bloco vamos falar sobre as famosas células-tronco. Dr. Condesmar, muito tem se falado em células-tronco, em cura, em possíveis curas. Recapitulando, o que vem a ser as células-tronco? Eu acho que essa pergunta tua é perfeita, Cris. Células-tronco, na verdade, são células, a gente chama de totipotentes. Elas são espécie de fábricas, de corretores de dentro, elas corrigem problemas de dentro do organismo. Então, algumas células foram destruídas, as células-tronco vão lá e reconstroem. Houve alguma agressão num setor, as células-tronco que estão circulando no organismo da gente vão lá e tentam reconstruir. Se a lesão é muito grave, por exemplo, um infarto do coração, é destruída uma grande área do coração, o sangue não mais circula. Essas células-tronco não vão conseguir chegar lá numa quantidade suficiente, aliás, elas nem chegam, porque os vasos foram destruídos. Aliás, a célula-tronco também serve para refazer vaso. Ela serve para absolutamente tudo. Elas são fábricas, pequenas fábricas que diferenciam os tecidos necessitados dela naquele momento. Eu não sei se eu dei a explicação sobre ela, mas isso é célula-tronco. Ok. No caso, existem 2 tipos, embrionárias e adultas? Exatamente, Cris. O que é a definição de célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta? A célula-tronco embrionária, eu vou tentar falar bem claro sobre isso. A célula-tronco embrionária é que existe no embrião dos laboratórios de reprodução humana em torno do 5º, 6º dia de vida. Dentro do blastocisto, que é o embrião de 5º, 6º dia, existe um emaranhado de células que a gente chama de totipotentes, são as células-tronco embrionárias e que diferenciam qualquer tipo de tecido. Elas topam qualquer coisa e vantagem delas, elas são muito rápidas. Elas se reproduzem muito rapidamente. Elas fazem pele, elas fazem coração, elas fazem tecido hepático, fígado, elas repõem tecido sanguíneo, que é importante, elas fazem qualquer coisa. A célula-tronco adulta existe na medula óssea dos adultos, eu já falei, existe na circulação, existe na medula óssea do adulto, ou é a célula-tronco do cordão umbilical, do recém-nascido. Mesmo ele sendo recém-nascido, nós retiramos na hora do parto, mas são células-tronco adultas. Elas também se diferenciam para qualquer coisa, mas elas têm compatibilidade com aquele indivíduo que doou a célula-tronco. Só que elas quase sempre elas derivam qualquer coisa. Tem horas que vão dizer que elas emburram. Você quer que ela vire tecido cardíaco e ela resolve não vira tecido cardíaco. Você tenta, ela não consegue. Você tenta aumentar a velocidade de reposição dela e ela não tem essa velocidade igual da célula-tronco embrionária. Mas são opções bastante boas para que os próximos anos vão dar as respostas para a gente. Nós vamos ter essa pesquisa e nós vamos poder, se Deus quiser, ter cura para uma série de coisas que estão vindo aí. Para isso, então, é importante já se fazer a partir do nascimento da criança, né? Eu defini esses dias, eu vou te dizer o seguinte: o que as pessoas não gostam de um governante, de um prefeito de uma cidade? A gente não gosta, eu não sei se é grosseiro o que eu vou falar. As pessoas não gostam, ou as pessoas não, os governantes não gostam de, por exemplo, fazer esgoto. Esgoto vai por baixo e a população não rende grandes votos. Só que esse sanitarista, este prefeito que fez o esgoto,
que limpou as águas, ele vai salvar vidas. Ele vai salvar milhares de vidas, muito mais do que um ponto de ônibus, onde ele põe a faixa de inauguração dele. A célula-tronco do cordão umbilical, para mim, é a mesma coisa. É mais do que o tip-top de presente para o nenê, mais que o cordãozinho de diamante que a vovó deu. É muito mais interessante eu guardar essas células-tronco de cordão. Esse é um presente oculto, que tomara a Deus que essa criança não use daqui a 10 ou 15 anos. Mas se eu tivesse que dar um presente hoje para um parente meu recém-nascido, eu daria a célula-tronco do cordão. Eu vou guardar, espero não usar, mas num caso de doença ela tem células dela compatíveis para salvar a sua vida, numa leucemia, numa eventual diabetes, ou numa eventual doença hepática, ou numa doença, por exemplo, do coração. Isso é o que eu vejo as células-tronco hoje, e que presente a gente poderia dar no nascimento da criança que a gente gosta, no dia do nascimento. É o único dia que eu posso dar essas células-tronco de presente. Como é feito isso? A criança acabou de nascer, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, já está sendo retirado as células-tronco? Essa é uma pergunta interessante. Eu não entro em nenhuma ação com o nenê. O nenê acaba de nascer, o obstetra liga o cordão, entrega o bebê para o pediatra, e o restante do sangue que está ali onde foi cortado e a placenta é o sangue pertencente ao nenê. Esses são os anexos fetais, pertence ao bebê que nasceu. Então é este sangue, o bebê já foi para a mãe dele, é este sangue que é retirado, colocado num saquinho e levado, separado das células-tronco e congelado em nitrogênio. Então são esses saquinhos que são retirados depois de desligar do nenê da mãe. Mas esse sangue pertence ao bebê. Nossa, então não tem risco nenhum para o bebê não vai sofrer absolutamente nada, porque às vezes vai dar uma injeção, ou vai dar isso, vai espetar, enfim, a gente está tirando até essa desmistificação de que não existe nada que aconteça com o bebê. Acabou de cortar o cordão umbilical, é aquele que geralmente é usado, é jogado fora, vai ser usado para salvar a vida dele daqui 10, 15, 20 ou 30 anos, é isso? Exatamente, Cris. Normalmente a placenta com o cordão umbilical restante são cremados. Você toca fogo neles. É deste material que vai ser retirada a célula-tronco adultas do cordão umbilical, tá ok? Então, nenhuma ação, nada que machuque o nenê, não retarda em nada ao parto, não atrapalha a vida do obstetra, não atrapalha a vida do pediatra, de absolutamente ninguém. É uma coleta que leva segundos. E o restante, a enfermagem treinada para retirar, ela vai retirar esse cordão da placenta, esse sangue do cordão e da placenta, e vai guardá-lo no... Agora, doutora, aonde fica armazenado? Existe aqui em Santos a gente não tem o local exato, mas existe uma parceria com a sua clínica, uma empresa de São Paulo, que é responsável por essa coleta e o congelamento, é isso? Na verdade, Cris, é uma parceria com o Santos, com a Baixada Santista. A Acorde Vida é uma clínica que as aparelhagens são enormes. Eu acho que eu até te sugiro fazer um programa com eles. Eles têm botijões enormes de nitrogênio. Estas células-tronco são congeladas a menos 195 graus. Então, por exemplo, a minha clínica não tem condição. Eu aqui congelo embriões. Esses congelamentos de sangue, de cordão e de células-tronco exigem uma estrutura enorme. Então, tudo isso é drenado para São Paulo, e lá é onde eles têm a estrutura e o controle de temperatura e qualidade dessas células-tronco. Quando for usado, o casal os pais do nenê ou a família vai entrar em contato direto com a Acorde Vida para poder fazer o resgate dessas células embrionárias, dessas células-tronco. Doutor, como é que as mães estão recebendo isso? A partir do momento que ela vem aqui no seu consultório, ela vai ter o filho, como é que ela recebe essa proposta, entre aspas, de se congelar a célula-tronco embrionária do filho dela que vai nascer, de conscientizar de que isso é importante, que pode salvar a vida do filho dela? Eu acho, o que eu posso te dizer, é que nem a gente fazer um seguro de carro. Quando eu faço um seguro de carro de casa, eu não quero que nada demais aconteça com o meu carro. Eu não vou sair batendo o carro só por causa do seguro. Isso é uma espécie de seguro. É um seguro de vida, de qualidade de vida para o teu filho que está nascendo. Então, com tudo isso que a gente está falando, e a gente está falando em televisão em função disso, é para que você esclareça as pessoas. E a recepção de quem leu, quem se informou e quem teve condições para guardar esse sangue, a recepção é a melhor possível.
Ok. Infelizmente, doutor Condesmar, o nosso tempo é muito curto, foi muito bom falar com o senhor, mas ano que vem, 2006, a gente já vai começar logo, no comecinho de 2006, a gente já volta a fazer mais uma matéria com o doutor Condesmar. Por favor, suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito a gente ter podido falar sobre células-tronco, sobre a parte de fertilização in vitro. Eu espero que haja condições, eu gostaria realmente de deixar vocês à disposição, de se comunicarem com a produção do programa e eventual coisa que a gente não explicou, coisas de legislação, coisas que estão na ponta em reprodução, aquilo que for, logicamente, o assunto nosso. Eu estarei à disposição de todos vocês nesse ano de 2006. E um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.